A gente começa o Sempre Bem de hoje falando sobre a saúde na adolescência. E para tirar todas as nossas dúvidas, tá aqui comigo a Lorena Martiniano, que é médica de adolescentes. Bom dia, doutora. Bom dia, Bruna. Para começar, eu tenho um dado aqui que me chamou bastante atenção, queria compartilhar com você. Segundo uma pesquisa, foi constatado que no Brasil, 42% das meninas entre 13 e 17 anos frequentam o ginecologista. Esse não é um dado ideal, né? Mas ele é ainda muito menor quando a gente fala de adolescentes homens que frequentam o urologista. Apenas 3,5% dos meninos na mesma faixa etária vão ao urologista na adolescência. Ou seja, essa diferença ela já começa logo cedo, né? Porque a gente sempre ouve falar que o homem vai menos ao médico, mas já começa na adolescência, né? A gente vive numa sociedade machista, então, assim, às vezes o homem demonstrar ter alguma doença, alguma problemática, isso traz uma carga, não é algo que ele queira. Talvez, se ele se sentisse confortável de conversar numa boa, assim, sobre todas as questões, a gente conseguisse tirar isso um pouco mais dele. Sim. Talvez seja o que eu faço, né? O meu trabalho, justamente deixá-lo mais tranquilo na consulta, perguntar sobre questões de vida e também questões de saúde. E quais são os prejuízos, tanto físicos quanto emocionais, para as meninas e para os meninos que acabam demorando tanto para ir a um urologista ou ir a um ginecologista? Tem uma questão não tão ligada especificamente ao urologista ou ginecologista, mas adolescente é de experimentação. Então, a gente tem tantas experimentações de uso de álcool, de drogas e experimentações sexuais também. E quando o risco talvez imposto é de uma gravidez indesejada ou uma doença sexualmente transmissível, ou não sei, não necessariamente. Então, eu acho que o risco seria a imposição de mais problemática mesmo para a vida deles, assim, seria isso que eu pensaria. E por que a puberdade é uma fase aí tão complicada? Tem uma teoria que eu acho super bonita, porque a puberdade é onde a gente passa por vários lutos. A gente tem luto do nosso corpo, que não é mais infantil, é um corpo que está mudando muito e rápido. E a gente passa pelo luto também dos nossos pais e da nossa relação como criança. Quando criança a gente brinca, a gente tem nossos pais como super-heróis. Isso muda um pouquinho quando a gente passa pela adolescência. Então, qualquer mudança traz prejuízo, traz alguma... Não é necessariamente prejuízo, mas traz alguma alteração, traz algum desconforto. Então, você imagina que é a fase da vida em que tu passa por mais mudanças, então vai ser mais desconfortável ainda. E em relação à puberdade precoce, que a gente tem visto cada vez mais isso acontecer, quais são os prejuízos? Você imagina que a puberdade ela vem numa idade, num período adequado para a maturação. Se isso vem muito cedo, a gente não sabe como que vai ser a maturidade dessa pessoa e também fisicamente. Se você não tem tempo de puberdade, você não cresce. Então, meninos mais baixos, meninas mais baixos. Isso seria o principal prejuízo que a gente pensaria. E aí tem a questão da menopausa precoce também? Tem alguma relação no futuro? Pode acontecer, mas não necessariamente. Em geral, meninas que entram em menarca, que é a primeira menstruação, elas acabam entrando em menopausa cedo. Mas isso não é, assim, perfeito. Não é uma ciência perfeita. E você falou um pouquinho, né, sobre a questão da iniciação sexual, como abordar esse assunto com os adolescentes, qual é a melhor maneira de falar das ISTs, porque tem coisas que ainda são tabu, tem muito pai que não consegue falar sobre sexo com os jovens. O que você acha aí? Qual que é a melhor maneira disso fluir bem? O adolescente, ele precisa ser respeitado. Porque se você imagina que a gente chega pra ele e fala, você nem é grande o suficiente, nem você é pequeno o suficiente porque você não é criança. Então eu acho que quando existe esse espaço de respeito, eles acabam dividindo, tirando suas dúvidas. Seja no consultório comigo, ou seja no relacionamento em casa também. Eu acho que essa é a principal ponto que a gente tem sempre que ter com eles. E como é que os pais conseguem identificar quando que é o tempo quando que é a época de se falar disso? Que isso é uma expectativa sua de desenvolvimento do seu filho. Ele vai mudar. Ele vai ter mudanças corporais. Então, talvez daí fosse um gancho interessante para você conversar sobre isso. De
de ser um corpo que de fato está se tornando mais adulto. Então talvez ele tenha esse estalo de conversar uma conversa mais adulta, né? Sexualidade é uma conversa que, se a gente parar para pensar, tem que ter uma certa maturidade para conversar ou para falar sobre. Sim. E você falou de machismo. Você acha que existe uma diferença na educação sexual dos meninos e das meninas? Conversar sobre sexo com homens é diferente do que com mulheres. Mulher fica meio que ali no vidrinho, não pode falar sobre isso e tudo, e homens são estimulados de uma maneira que não é tão adequada. Às vezes tendo até vídeo ou alguma coisa que dá uma expectativa diferente do que é na realidade. É uma pressão, né? Exato. É tipo assim, você tem que fazer e tem que ser assim, e tem que ser como funciona desse jeito. Eu acho que é enviesado para os dois lados. Sim. A gente vai conversar com 2 adolescentes, uma menina e um menino, Tá. Pra entender como é que eles estão levando aí essa fase da vida. Vamos ver? Vamos sim. Roda aí. Será que as mudanças que ocorrem na adolescência são suficientes para fazer os jovens cuidarem da saúde? Eu vim em busca dessa resposta e hoje converso com a Vitória e com o Lucas, de 17 anos. Tudo bom? Tudo bom, prazer. Bom, para começar, deixa eu perguntar para vocês quais são assim as maiores mudanças que vocês perceberam com a chegada da adolescência. Acho que físicas principalmente, em relação à pele também, no rosto e no corpo, são bem perceptíveis e foram grandes mudanças. Sim, também bastante em relação a, ficar doente, ficar com facilidade, não tenho mais tanta facilidade de ficar doente, antigamente eu tinha muito mais, né? Também é questão de corpo, questão de pele. Outra mudança também que foi super perceptível para mim é a questão da alimentação, que influencia totalmente no corpo, a gente perde e ganha peso com muita facilidade mesmo. E o crescimento também, que é perceptível, foi bem diferente para nós dois, é uma coisa que muda muito. E como é que vocês cuidam da saúde de vocês hoje em dia? Alimentação, atividade física, sono, tudo? Em relação ao sono é um pouquinho complicado. A gente sabe que na cidade a gente gosta de ficar acordada até tarde, etc. Mas a alimentação é um pouquinho mais fácil. A gente acho que se alimenta bem, eu pelo menos tenho uma alimentação ok. E atividade física, não. Eu falho muito, não faço tanto, mas gostaria. Atividade física também, completamente zero. Não sou uma pessoa que pratica muito atividade física. Por conta do tempo também, tem a questão dos estudos, a questão de outras coisas, vestibulares também. E a alimentação também acho que é ok, tá? Eu me alimento de tudo, basicamente tudo, frutas, legumes, tudo. Muitos jovens começam a experimentar, por exemplo, bebidas alcoólicas, cigarro, que são coisas que não fazem bem para a saúde. Como é que é a relação de vocês com isso, até mesmo com as amizades de vocês? O que é que vocês percebem? Eu, no caso, eu não fumo, não bebo, não faço nada disso, porque, sabe, não é uma coisa que basicamente é de mim, não tenho esse costume. Eu também não bebo, não fumo, e no meu ciclo de amizades não tenho muitas pessoas que fazem isso, na realidade só pessoas adultas, pai, mãe, etc., familiares. Então, zero contato com isso. E o que é que vocês observam no ciclo de amizade de vocês? Os jovens têm esse mesmo cuidado que vocês têm com a saúde ou vocês acham que não, o pessoal anda mais desleixado? No caso do nosso ciclo de amizades, a gente realmente é muito próximo, eu e ela. Nosso ciclo de amizade não tem isso, mas a gente percebe que em outros ciclos tem sim, bastante, inclusive. Já conheço pessoas da minha idade que fazem uso de bebida alcoólica, fumam. Acho que a saúde dos jovens hoje em dia é bastante deixada de lado, principalmente por eles mesmos, eles não se cuidam tanto, tá? Eu posso dizer basicamente assim por mim, eu não sou uma pessoa que tem um costume, sabe, de ir ao médico, fazer uma consulta, sabe? Então só vou no médico realmente quando é realmente uma necessidade extrema. E eu percebo que meu ciclo de amizades também é da mesma forma. No caso eu concordo com ele, mas ao mesmo tempo eu acho que as redes sociais hoje em dia elas influenciam um pouquinho em como eles se cuidam e tem dois extremos. Se você segue pessoas que costumam ir à academia e tem uma alimentação regrada, provavelmente você vai ser influenciado a isso. Tiro por mim, que hoje em dia eu tenho muita vontade de começar a fazer academia por causa disso, por causa das redes sociais. E se você segue pessoas que não têm esse estilo de vida, provavelmente você vai continuar assim naquela zona de conforto, né? Então acredito que é muito dividido mesmo. Nem todos praticam atividade física. O Lucas falou que não tem o hábito de ir a médicos. E você, Vitória? Eu tenho, mas porque eu tenho algumas condições médicas que me fazem estar sempre marcando consultas e etc. Então eu tenho um cuidado bastante regrado com isso, pra sempre observar que tá tudo ok comigo. Gente,
Vocês estão numa fase aí de vestibular, Enem. Isso traz alguns prejuízos para a saúde também, né? Porque muitas vezes fica muito tempo estudando, aí já não come bem, se alimenta de uma forma errada, pode sentir um pouco mais de cansaço. Vocês acham que esses eventos muito específicos dessa fase de vocês também podem impactar na saúde? Com certeza, mas eu acredito que, assim, como a gente estuda em escola, que é o dia inteiro, a gente precisa se alimentar bem, porque senão à noite a gente não tem pique pra nada. A gente precisa se alimentar bem, a gente precisa comer uma fruta, a gente precisa comer, sabe? E eu acredito que seja isso. Levando em consideração que é uma coisa que pesa muito a escola, mais os vestibulares, realmente, se você não se alimentar bem, se você não tiver constância em relação à saúde, nada vai pra frente. Tiro por mim, como eu vou fazer o Enem esse ano, é muito complicado conciliar a pressão da escola, mais um possível estágio, mais um vestibular. Então, se você não se cuida, você acaba desenvolvendo outras coisas que são bem complicadas. Algumas pessoas vão desenvolver ansiedade, outras vão desenvolver depressão. Então, assim, se você tá nessa mesma rotina que a gente tá, é muito importante que você pelo menos preze por uma boa alimentação, que eu acho que já é o início de tudo, pelo menos. Já ajuda bastante a você ter uma saúde ok. Vitória, você tocou num ponto importantíssimo, que é a questão da saúde mental, né? Ansiedade, depressão também são questões muito comuns nessa fase da vida. Vocês conhecem alguém da idade de vocês que sofre com isso? Sim. Eu não desenvolvi nada 100%, tá? Até porque não tenho diagnóstico de nada, mas no ciclo de amizades e principalmente dentro da nossa escola, nossa sala de aula, a gente vê muito aluno que está nessa condição de pré-depressão ou de ansiedade, alguns em ansiedade extrema. Não é incomum. Realmente as pessoas se sentem muito afetadas com essa pressão de escola mais vestibular. Muito obrigada, adorei conversar com vocês. Obrigada, Vitória. Obrigada, Lucas. Obrigada. A gente que agradece. Com vocês aí no estúdio. Obrigada, Ladine. Bom, uma coisa que eu acho que vale a gente ressaltar e bater mais nessa tecla é em relação à saúde mental dos jovens, né? Principalmente nesse período aí pós-pandemia, né? Uma coisa que é importante, Bruna, é a gente entender que a escola é muito social. Ela fazia muito parte da sociabilidade desses adolescentes. E você imagina que quando a escola fecha, eles não têm absolutamente nada de social. E a gente, não sei se a gente conseguiria considerar só a família como sendo social dele. Então, assim, ansiedade, dificuldade de relacionamentos até pós-pandemia é uma coisa que é muito constante, que vem me chamando muito a atenção. E redes sociais junto, né? E redes sociais junto. Todo mundo é muito perfeito na rede social, pois né? Acho que já tem uma pressão por si. E você acaba ainda se impondo uma maior quando você fala de rede social. Seja de corpo, seja de atividade, o que você faz, o que você quer, o que você deseja. É bem complicado. Lorena, eu vou conversar agora com um colega seu, ele é pediatra também, médico de adolescentes, o doutor Almir Neves. Bom dia, doutor. A adolescência, ela é marcada por 3 perdas significativas. A do corpo infantil, a da identidade e papéis infantis e a do tratamento dado pelos pais na infância. O que isso significa na prática? Bom dia, Bruna. A adolescência realmente é uma etapa bem, vamos dizer assim, recheada, né, de perdas, de lutos, né? Então o adolescente passa pela fase de luto pelo corpo infantil, né, o que acarreta, já que ele não é mais criança, o que será que ele é, né? Então o corpo é a perda da identidade infantil. Imaginem o que é passar por tudo isso, além das mudanças corporais, né? Então é muito interessante você entender e acolher o adolescente com todos os conflitos, com todas as dúvidas, com todas as incertezas e a insegurança característicos dessa fase por conta de tudo isso que ele está passando e que nós todos um dia já passamos também. Os adolescentes, eles reúnem aí algumas características típicas, como oscilações de humor, sensação de invulnerabilidade, onipotência e até imortalidade. De que forma isso representa um risco para a saúde deles? O adolescente, por definição, é impulsivo, né? Ou seja, todo esse turbilhão de sensações está acontecendo nessas etapas e muitas vezes ele já tem alguma autonomia que permite a ele tomar atitudes, tomar providências, ter iniciativas e algumas delas sim são perigosas, sim. Então o adolescente ele é um testador de limites, né? Na medida que ele
precisa fazer uma transição do objeto de prazer, né, que ele tinha na infância, né? Ele precisa fazer essa transição e escolher alguma coisa que dê o mesmo prazer dos brinquedos que ele tinha quando era menino. Então, nessa busca, ele testa. Então, testando, ele se arrisca várias vezes. Então, é muito interessante que os pais e responsáveis tenham, vamos dizer assim, um diálogo franco com o adolescente, um diálogo aberto, respeitoso, escute o adolescente precisa muito do ouvido do adulto, ele quer ser escutado com respeito e que a opinião dele tenha valor. Então, isso é importante, os pais manterem esse diálogo aberto, porque esse momento é um momento que há necessidade, sim, de orientação, de colocação, inclusive de regras que eram colocadas de outra forma na infância, mas continuam sendo necessárias ainda na adolescência. Muito obrigada, doutor. Lorena, fala pra gente, dá algumas dicas aí de como ter a saúde em dia na adolescência como um todo, né? A gente falou um pouquinho de saúde mental, falou um pouquinho de sexualidade. Fala mais pra mim. A gente tem que estar sempre atento ao estirão, é o nome técnico que a gente dá para o aumento da altura nessa faixa etária. Então, assim, o ideal era que eu visse o paciente a cada 4 meses. Ou seja, quem seja o pediatra ou o pediatra que vai ver, para a gente ter uma noção de como está indo esse crescimento. Então, a gente diminui um pouco as consultas quando está depois da infância, mas nesse período, pelo menos de 4 em 4 meses. E tem a ver com o sono também, o crescer, né? Isso. E assim, todo pai fala que dorme demais e tudo. E tem que deixar ele dormir. Assim, eles crescem durante... A gente produz quando está dormindo melatonina e uma coisa que é GH, é uma sigla americana, mas é como se fosse um hormônio de crescimento, para falar de uma maneira bem tranquila. E ele é realmente durante o sono, é onde ele é mais produzido. Também tem que ter uma saúde física. Computador está sempre aqui, celular está sempre aqui, então a gente tem que mexer o corpo, o mínimo que seja. Um esporte, um yoga, uma academia, o que o adolescente tiver, sei lá, mais a familiaridade ali naquele momento. Sim. Uma coisa muito importante que hoje a gente tem muito mais fácil acesso é a vacina contra o HPV, né? Que era uma coisa que, por exemplo, na minha época, a gente não ouvia falar tanto e hoje está super disponível, né? Eu já tomei adulta, por exemplo. Mas tanto na rede pública como na rede privada, não é a mesma vacina, mas ambas têm proteções. Elas já começam ali com 9 anos nas meninas, com 11 nos meninos. Então é super importante ter essa proteção mesmo. Até porque é relacionada com uma doença sexualmente transmissível, então é importante. Sim. Naquele momento muito difícil, que tá rolando uma briga, onde o filho fala, eu te odeio, eu não quero ser seu filho mais. O que os pais têm que fazer para não acharem que é uma coisa realmente com eles? Eu acho que não vale gritar junto. Ainda é a pessoa que é a parentalidade, é a pessoa que tem responsabilidade nessa relação. Então não vale gritar junto. Pensa um pouco. Devolve para ele aquilo também que você não achou legal. Gritar não é legal. Ficar falando que você odeia sua família também não é uma parte muito legal. E é simples, parece simples, mas é um movimento que tem bastante efeito com eles. Sim, é respirar, né? Manter a calma e entender quem é o adulto, né? Também. Exato, é difícil. Assim, às vezes você vai sair, mas não é impossível. Acho que é um exercício. É isso aí. Muito obrigada, viu, Lorena? Nada, Bruna.